Bom, gente, mais uma vez, bem-vindos ao Live News BR, primeiro programa do ano de 2021. Estou aqui de verde, cor da esperança. Vou entrevistar o Mackenzie, que é um cara super divertido, um super empreendedor. Vamos montar uma playlist da Quebrada, que é mais um que vem da Quebrada, vencedor, história motivadora. Logo mais ele se apresenta depois da vinheta. Mac, bem-vindo, recém-chegado na Confraria do Empreendedor também. Se apresenta aí para a galera. Oi, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Meu nome é Edson Mackenzie, sou empreendedor, sou radialista, produtor de conteúdo. Hoje eu estou na posição de diretor de investimentos da The Venture City, que é um fundo de investimento nos Estados Unidos, que já expandiu para a Europa e agora está expandindo também para a América Latina. E eu estou nessa função de representá-los aqui diretamente de São Paulo, mas atendendo todos os países da América Latina. Que legal, um projeto desafiador, projeto bacana. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais sobre o fundo, o que você já investiu, o que você está fazendo. Mas me conta um pouquinho sobre a pessoa, o Edson. Primeiro eu quero saber esse nome, né? Em homenagem ao Thomas Edison, é isso? Então, minha mãe gostava muito do Thomas Edison, né? E depois tinha aquela coisa toda do Pelé também. Então veio dali, veio dessa, um pouco dessa origem. Mas eu acho que hoje, né? Eu não sou muito fã não do Thomas Edison, acho que quem conhece um pouco a história dele sabe que não foi um cara muito bacana. E aí eu acabei criando esse outro nome, né? Que é o Mackenzie. E era um nome que eu usava quando eu trabalhava em rádio, quando era radialista. Quando eu comecei a trabalhar com internet, era muito difícil de escrever, todo mundo complicava, e acabei aliviando e encurtando para Mac. Então, todos os meus amigos hoje me chamam de Mac, e aí é mais fácil e acho que é mais sonoro também. É um belíssimo nome, Mac, é gostoso de falar. É gostoso que nem você, que, aliás, é marcado sempre pelo bom humor em todos os ensinamentos, palestras, todo mundo te elogiou demais para mim. Enorme prazer estar com você aqui. Me conta um pouquinho, onde você nasceu, como é que você começou a tua vida, como é que a história começa? Legal, meus pais são imigrantes nordestinos, de Santana da Caraú e da Serra da Meruoca. Eu nasci no Rio de Janeiro, num bairro chamado Bangu. Na verdade, eu nasci em Realengo, no Hospital Olivério Creme, de Bangu. Cresci ali comecei a trabalhar em rádio muito cedo, com 14 anos. Depois abri uma produtora de áudio, virou uma produtora de vídeo. E aí, com 22 anos, eu comecei a trabalhar com internet, 22 para 23 anos. E foi assim que eu me desenvolvi nessa área. Então, carioca, né? Carioca com sangue nordestino, coração sulista, coração gaúcho, cidadão do mundo. No mundo mesmo, né? Porque como é que começa? Como é que você começou a trabalhar com internet muito cedo, pela tua idade, pelo que eu estou vendo aqui, você começou a trabalhar com internet nos primórdios. Mas o que que fez você sair do ambiente rádio e ir para o ambiente internet? Então, foi uma evolução. Quando a gente abriu a nossa primeira produtora, a gente tinha um conceito de ser uma produtora com algum diferencial. A gente tinha que ganhar mais, gastar menos. Então a gente começou a produzir muitas vinhetas e comerciais, né? Que é essas vinhetas que passam nas rádios, para todas as rádios do Brasil, usando muito a internet. E quando a gente migrou para uma produtora de vídeo, a gente tinha muita dificuldade de entregar esse material. Hoje é muito fácil, a gente bota o vídeo num link e manda o link para a pessoa, mas estou falando em 99 2000, você não tinha essa possibilidade de disponibilizar um link para isso. Foi então que depois de alguns anos de pesquisa, em 2004 a gente desenvolveu o que teoricamente seria como se fosse uma pasta na internet, uma pasta na nuvem, onde você pode colocar o seu vídeo, e a gente criou uma interface simplificada e chamou ele de Videolog. Foi assim que eu comecei a me envolver com a internet. Foi uma fase legal porque me ajudou muito a entender como a própria internet funcionava. No primeiro mês de operação, a gente teve quase 30 mil usuários, a gente caiu muitas vezes, o time cresceu, entrou muito dinheiro, gastamos muito dinheiro, errei bastante. Então, foi uma fase muito boa de aprendizagem, né? Então, isso é o que aconteceu ao longo do tempo. Esse teu aprendizado me chama muita atenção, porque assim, você vem de uma comunidade onde você tinha muito pouco recurso.
E hoje você é um cara que tem um inglês que consegue encantar um investidor, representa negócios no exterior. Como é que foi esse teu desenvolvimento pessoal? Falando para pessoas que ainda não chegaram no teu patamar, o que você dá de conselho para quem está querendo crescer? Eu, eu estudei a vida toda em escola pública. E além de ter estudado em escola pública, sempre tive muita dificuldade também, por família pobre, não ter grana. Então eu meio que fui me dedicando e aprendendo tudo que eu sei meio que na marra. O inglês foi a mesma coisa. A gente vai lendo, vai fazendo associação, vai tentando traduzir as músicas, entendendo as coisas que funcionam. Hoje é tanto mais fácil. Tem muitas pessoas dando aula gratuitamente na internet, então você consegue se evoluir. Mas foi através da própria educação, me dedicando a estudar, aprender e estando aberto também a me desenvolver. Eu acredito que uma das minhas principais marcas ao longo da minha vida como um todo, que me fizeram chegar onde eu estou hoje, a primeira delas é a minha vontade de aprender. Então eu estou sempre aberto a aprender. E acredito que pela minha vontade de aprender, isso fez com que eu tivesse uma humildade intelectual muito grande. E que essa minha humildade intelectual faz com que outras pessoas se sintam confortáveis e até se interessem por me ensinar alguma coisa. Então foi muito bacana porque assim eu fiz com que eu comecei a construir e coletar muitos amigos ao longo da vida. Então comecei a cultivar e estou sempre muito aberto a aprender. Então essa minha vontade de aprender junto com essa humildade intelectual faz com que as pessoas se sintam confortáveis em me ensinar e se abrir para mim. E ao longo do tempo eu vou sendo muito grato, verdadeiramente grato, devolvendo essas pessoas com a minha confiança. Então acho que assim eu vim cultivando muitos bons amigos ao longo da vida. Gratidão é tudo nessa vida, esse mérito você tem muito. E qual que é aquela tua frase que eu adorei sobre simplicidade, que eu acho que te define muito bem? É uma frase inspirada do Leonardo da Vinci, que fala que a simplicidade é a maior das sofisticações. A frase que eu acabei criando é ser simples para ser incrível. Não que eu busque ser incrível, mas é que tudo que eu faço, falo, escrevo, eu tento sempre simplificar qualquer tipo de coisa. E à medida que eu consigo passar conhecimento de maneira simples, as outras pessoas elas se tornam incríveis. Então isso me deixou muito feliz também e satisfeito ao longo do tempo. Muito bom. Você já ajudou muita gente, já deu mentoria para muita gente, já teve experiências diversas. Acho que em termos de skill aí você teve uma boa escola aí com a Bossa Nova. E conta um pouquinho, como é que você foi parar lá na Bossa Nova? Quando a minha empresa quebrou, a gente fechou em dezembro de 2014, janeiro de 2015. Eu fiquei um tempo procurando emprego e aí não consegui algumas coisas. Acabei fazendo algumas consultorias, vim trabalhar no Grupo Masters e Commerce Brasil. Só saí porque eu botei na minha cabeça que eu queria. Todas as melhores pessoas do mercado estavam saindo do Brasil e até muitas delas saíram do Brasil para morar fora. E eu pensei, pô, se os melhores caras daqui estão saindo do Brasil, porque o Brasil está numa situação complicada, se eu for para lá, eu vou competir com eles da mesma maneira que eu compito aqui. E se eles estão indo embora, alguém tem que ficar aqui. E aí eu comecei a me posicionar sendo um cara que representa empresas estrangeiras vindo para o Brasil. Se me especializar em soft landing, que é uma teoria, uma técnica global, onde você, quando você quer internacionalizar para um país, você contrata alguém naquela região que entende bastante do mercado e do ambiente, para que essa pessoa possa desenvolver uma solução onde você possa implantar a sua operação a partir dali. E aí eu consegui um trabalho com uma empresa de Seattle, que acabou não funcionando por conta da burocracia brasileira e eles acabaram desistindo do projeto. Eu meio que fiquei desempregado por um tempo, foi quando eu fui para um evento, e aí nesse evento já conheci o Kepler e o Pierre, mas a gente sentou para conversar. Eles falaram que queriam juntar os portfólios para abrir um fundo, eu falei que não tinha dinheiro, eu aceitava emprego, mas não tinha como não entrar ali no dia a dia. Eles acabaram me convidando depois de um tempo para compor o time. Eu fui um dos primeiros contratados da Bossa Nova e fiquei até a fusão com o Banco BMG. A gente saiu de 15 empresas investidas para quase 80 empresas investidas. Então
foi um crescimento. Hoje a Bossa Nova está com mais de 500 empresas e um monte de funcionário, está gigantesco, mas foi uma fase muito bacana de sair do, do, do total ignite, né, ali do começo, até ganhar alguma atração e visibilidade para poder ser vendido. Então, foi uma fase muito, muito gloriosa para mim. E após essa movimentação, eu acabei abrindo a minha própria consultoria. A minha ideia era trabalhar com transformação digital em corporações. Estava tudo funcionando muito bem até que em 2018, final de 2019, desculpa, fui convidado para participar dessa seleção para The Venture City e acabei, tô lá mais de um ano já trabalhando com eles. Parabéns. Vou deixar um coraçãozinho aqui para o Pierre Schurman, que eu adoro ele, refazer o convite, que ele já foi convidado para dar entrevista, então agora ficou público, ele vai ficar constrangido, porque ele vai ter que me dar entrevista. A minha maneira de persuasão ela é muito eficiente, entendeu? E funciona. Funciona bem, tem funcionado bastante. Adoro ele, by the way. Agora, sensacional o teu trabalho. Agora, por trás disso tudo, tem dois temas que eu queria abordar com você. A questão do soft skill, que eu acho super importante, a questão do equilíbrio emocional, de como é que você se constrói como um ser humano equilibrado para dar conta de uma vida profissional e pessoal equilibradas também. Aí eu acho que você tem bastante aprendizado, e inclusive alguns cursos diferentes que você fez, que eu gostaria que você dividisse com quem está assistindo aqui com a gente. Eu sempre fui um cara muito curioso pelo funcionamento de tudo, né? Como eu falei, eu sou um cara que adora aprender, adora estudar, adora pesquisar. Então, eu sempre olhei para diversas coisas diferentes. Então, eu estou constantemente olhando. E inovação não era uma coisa que... Quando eu comecei a trabalhar com internet, eu lembro que os nossos encontros de internet, eles tinham... Quando eles davam 6 pessoas e cada um com a sua comanda individual, é porque era um sucesso. Hoje a gente tem eventos de internet com 4, 5, 7, 8 mil pessoas, falando só de marketing para a internet. Quer dizer, um negócio bem específico. Então, o mercado está muito, muito estruturado e cresceu muito. Então, para que eu pudesse entender, eu percebo que tudo que a gente replica digitalmente é um reflexo do que a gente é na nossa vida, em como a gente é no dia a dia. Então, eu gosto muito de psicologia e coisas nessa linha e passei a fazer diversos cursos de desenvolvimento pessoal, dos mais diversos. E aí eu já fiz curso de palhaço, já fiz curso de meditação, já fiz curso de tudo que você puder imaginar. Então eu estou sempre muito aberto a conhecer e me conectar comigo mesmo. Eu acho que a gente só consegue ajudar o outro quando a gente consegue entender quem nós somos. Então eu passei a me dedicar muito a me autoconhecer para poder seguir em frente. A questão do curso de palhaço tem um aprendizado bastante interessante, que até me surpreendeu aí quando eu fui estudar alguns materiais, que é o quanto você tem que se conectar consigo mesmo. A gente acha que é uma coisa fácil, mas parece que não, né? É bem complexo. Não, não, não. O que é falado é que assim, o palhaço ele é um ser místico. E o circo é como se fosse um mundo, né? Então, como se fosse um mundo. Então, você tem os trapezistas, cada um tem a sua função. E inclusive o anão, quando a gente vê o anão, é como se fosse nós, seres humanos, olhando para os deuses. Então, os deuses fazem coisas maravilhosas. Então, enquanto a gente tem o Apolo, que é o deus da beleza, da perfeição, a gente tem o Dionísio, que é um palhaço, que é o cara que sempre erra, que sempre comete conhece seus próprios erros, suas próprias falhas. Então a questão do palhaço é muito assim, para você poder fazer alguém rir, você precisa se conectar muito com a sua própria tristeza. E você precisa entender como essas coisas impactam em você. Então, o que me fez me desenvolver foi me conectar com as minhas próprias tristezas, com as minhas próprias frustrações, com a minha própria raiva. Então, me conectei muito com tudo isso para que eu pudesse me tornar uma pessoa mais tranquila e mais conectada com o que tá acontecendo. E isso faz com que eu tenha muito mais sensibilidade para poder lidar com as pessoas na internet, tenha muito mais sensibilidade também para falar com as pessoas que estão pedindo ajuda, por exemplo. Então, a arte da palhaçaria é uma arte mística também. Para quem gosta de horóscopo, de magia, o palhaço ele é um ser místico. É um ser que consegue camuflar todas as suas sensações
atrás da menor máscara do mundo, que é um narizinho. Então é uma arte muito transformadora. Parabéns, parabéns. Você falou de se conectar com algumas questões. Na tua infância, eu vi que você dava umas fugas para a igreja, é isso? Como é que funcionava? Então, eu nasci com uma má formação congênita no pé esquerdo. Meu pé, como os médicos chamam de pé torto congênito. Então, meu pé, em vez de ser assim, né, meu pé esquerdo era para trás. E aí eu sofria muito bullying dos meus primos, das pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito que bullying. Hoje a gente tem essa palavra boa que explica isso, né? Então, na minha época, quando eu apanhava na rua, chegava em casa, eu apanhava de novo. Então na hora de fugir, eu fugia para a igreja, que ali ninguém me batia. Então foi lá que eu conheci e comecei a me conectar com gente diferente. E cada um tá. As pessoas elas estão, cada uma por motivos diferentes. Então, quando eu ia para a igreja, não só por conta da religião, mas lá eu me conectava com gente muito diferente, com histórias muito diferentes. E eu entendia como me relacionar com ali. A própria Bíblia é um livro de antropologia. Ali tem toda a antropologia do mundo está conectada ali. Então ali na igreja eu consegui me sentir muito acolhido e lá eu comecei a aprender várias coisas, como por exemplo eu aprendi sobre as artes cênicas, né? Então eu fazia parte do grupo de teatro da igreja e isso me ajudou muito também a me desinibir, a conversar melhor, a me posicionar, a falar com as outras pessoas. E como quem fazia parte do teatro não necessariamente era fiel da igreja, então o diretor, por exemplo, era judeu, né, um dos diretores, né? Então cada pessoa ali era diferente. Foi ali que eu me conectei. Hoje é difícil as pessoas terem essa noção, porque na época dos meus avós, se meu avô chegasse em casa, se trancasse no quarto, meus bisavós iam falar que ele era um doente, porque ele não se comunicava, não se relacionava. Hoje uma criança, eu tenho uma filha de 6 anos, quando ela chega em casa, se ela se conecta, se ela se tranca no quarto, ela consegue falar com mais pessoas do que todos os meus avós falaram durante toda a vida. Então as percepções são diferentes. Então eu tô agora recém-completado 39 anos, né? Então eu ainda sou do século passado. Então, apesar dessa cara de menino, né? Esse olhar de Cauã Raymond, eu, eu sou um cara muito do século passado. Então eu ainda me relacionava com essas coisas de ter núcleos diferentes, ter grupos diferentes. Isso faz com que a gente faz com que eu tivesse novos aprendizados. Hoje a gente se une em grupos do WhatsApp, né? A gente tem pessoas se unindo em grupos do WhatsApp, e aí, às vezes grupos segmentados por temas específicos, né? Mas ainda assim são grupos e a gente vai aprendendo com eles. E você era bem tímido, você chegou a ser meio gago, inclusive. Como é que Eu você ainda sou venceu essa? tímido. Mas Eu você não é ainda mais sou gago. muito tímido. Mas Então, você não é eu mais sou gago gago. ainda. Eu ainda Como sou. assim? A gagueira é algo que não é algo facilmente curável. A questão é que hoje eu consigo ter muito mais controle da minha mente e da minha respiração, e aí faz com que eu não seja gago. Mas se eu enfrento uma situação muito difícil, que eu estou muito desconcentrado, eu ainda gaguejo, eu ainda erro um pouco na minha dicção. Mas hoje aparentemente ninguém nem percebe. E a timidez é a mesma coisa, assim, quem me vê brincando, fazendo piada, dando entrevista, não imagina que eu sou um cara muito fechado, assim. Quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou tendo que dar uma palestra, estou num evento, uma das coisas que eu mais gosto é ficar quietinho em silêncio. É uma das minhas práticas prediletas. E aí as pessoas não acreditam muito disso, porque elas veem. É igual quando você vê um humorista, né? Os humoristas falam muito isso. Ah, quando você vê um humorista, a primeira coisa que você quer é que ele conte uma piada, mas o cara não está contando piada. A vida do cara nem sempre é só felicidade e alegria. Então é a mesma coisa. Eu sou um cara muito fechado ainda. Mas eu aprendi que a melhor forma de proteger o meu íntimo é dando migalhas para as pessoas, migalhas que eu digo, dando justificativas para que elas prestem atenção. E isso eu aprendi mergulhando. Eu sou mergulhador, né? Muitas vezes navegando, estudando um pouco sobre vida marinha, os golfinhos, quando a gente está navegando, a gente vê aqueles 4, 5 golfinhos ali na frente do barco. Na realidade, são os machos que estão chamando a atenção, enquanto o grande cardume está do outro lado, nadando para outra direção. Então, os machos ficam ali só chamando a sua atenção, enquanto
o cardume todo está em outro lugar. Então, é uma forma que a gente tem de se proteger. Entendi. Bom, eu folgo em saber que você está super confortável comigo aqui nessa entrevista, porque você não está gado. Se eu não tivesse te denunciado, ninguém saberia. É verdade, verdade. Pelo menos eu estou conseguindo isso. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Vamos aí, gente. Quem seguiu aqui, curte o canal. Você falou, tem entrevista bacana. Você falou de mar, tem a entrevista do Balarati, que pegou um veleiro e foi para a Cidade do Cabo, naufragou, quase morreu, mas ele sobreviveu, tanto é que me deu entrevista. Então, aí vai quem acompanhou, curte aí, segue a gente. Agora, deixa eu te falar, conta um pouquinho para mim sobre o teu momento atual. Você está com um desafio bastante grande, que é achar empresas que tenham escalabilidade, relevância, enfim, pertinência o suficiente para que você dê uma olhada para essas empresas. Como é que está a tua vida hoje? Hoje eu represento a The Venture City, que é um modelo novo de investimento e aceleração. A gente tem base em Miami, uma expansão para a Europa com escritório em Madrid. E eles têm interesse de expandir para a América Latina, dado que de todas as empresas da América Latina, 60% delas estão no Brasil. E desses 60%, a maior densidade está em São Paulo. Então, eu tenho isso dados da Lávica. Então, eu tenho um trabalho que é estar próximo do ecossistema, conversando, explicando um pouco mais sobre a Adventure City e apresentando ela como uma alternativa para quem busca aceleração internacional. Existem boas aceleradoras dos Estados Unidos que são muito relevantes, que são bem conhecidas, mas a nossa fica em Miami, um voo super rápido de 9 horas, quando a pandemia passar. Então, um fuso horário super mais agradável para lidar para quem está no Brasil, principalmente para a gente poder se relacionar. Então, isso acaba sendo muito positivo. E eu estou em busca hoje de empresas de base tecnológica, né, startups de base tecnológica, que tenham. A gente é completamente agnóstico a mercado, independente se for B2B ou B2C, mas que preferencialmente tenham um modelo de software como serviço e que possam ser facilmente escaláveis, facilmente até mesmo internacionalizáveis. Então, qualquer empresa que esteja nesse patamar, é só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer falar um pouco mais das oportunidades. Então, acessar o nosso site, que é deventure.city, deventure.city, e que lá vai ter mais informações sobre o nosso programa. Vou colocar tudo aqui, gente, descrição do vídeo, vão ter todos os contatos de como achar o Mac, quem tiver interesse vai estar fácil de achar, só ir na descrição do vídeo e vamos colocar algumas coisinhas aqui também. Qual que é o conselho que você dá hoje para esses empreendedores? Porque tem muito empreendedor querendo fazer o seu negócio, captar investimento, é o penúltimo assunto que eu vou tratar com você, mas qual que é o conselho que você dá para esses caras hoje? Conselho para os empreendedores que estão É, começando? é. Não comecem. Não, eu acredito que assim, o melhor conselho eu vejo muita. Hoje mesmo eu falei com um médico que ele tem bastante sucesso numa área específica e ele queria abrir uma solução. Eu falei, cara, em vez de você abrir uma solução, por que você não investe em uma? Você não entra de sócio, trabalha nela. Ah, não, mas aquela não. Mas aí eu não vou conseguir tomar minhas próprias decisões. Então, eu acho que muitas vezes o empreendedor ele abre uma empresa muito por conta da sua vaidade ou da vontade de fazer algo que está interessado. Agora, há pouco, antes de falar com você, eu estava falando com um empreendedor que está querendo abrir uma solução para o mercado de dating. Eu falei, cara, você tem grandes players nesse mercado e o grupo Match é um grupo gigantesco que tem vários apps. Não, mas a gente vai começar com dating e vai migrar para negócio. Eu falei, cara, mas pô, eu acho que é uma migração difícil. Você começar com pegação e depois ir para business. Então, assim, muitas vezes o empreendedor, ele acredita que ele é dono da razão, que ele sabe todas as respostas. E aí a minha resposta é assim, então, cara, vai lá, tenta aí, tenta a sorte, valida e volta aqui e prova que eu tô errado. Algumas vezes eu tô errado, assim, são poucas, mas eu tô. Mas na grande maioria das vezes eles cometem os mesmos erros, que é não validar o produto, não se planejar, não entender quem que é seu perfil de cliente ideal, que é a ICP, que é a Ideal Customer Profile, não fazer cálculo de financeiro, porque hoje o CEO ele quer ser muito mais o cara de marketing do que o cara de financeiro, e esse é um grande erro. Então, se você quer ser CEO de uma startup, você tem que ser muito mais CFO do que propriamente um CMO.
E se você é um CFO, você tem que ser, além de ser CFO, você tem que ser um CMO. Quer dizer, além de ser o chefe executivo, você tem que ser o chefe financeiro. E se você já é o chefe financeiro, você também tem que ser o chefe de marketing. E se você é o chefe de marketing, você tem que ser muito mais o chefe de RH do que chefe de marketing. Porque você tem que fazer uma comunicação interna para que as pessoas entendam para onde você vai. Então, desenvolver uma operação de startup hoje não é fácil. Eu conheço empresas gigantescas que estão patinando para poder desenvolver essa operação da melhor maneira, mas a gente tá olhando para isso e tentando entregá-los sempre essa visão de para onde que vai. Outro conselho é ouvir meus podcasts. Eu tenho 2 temporadas inteiras de podcast grátis, e eu falo desde como você tira a ideia da cabeça a como você contrata um advogado para internacionalizar. Então eu fiz 20 programas, 2 temporadas inteiras, com todas as perguntas e todas as respostas possíveis e entrevistas para não deixar dúvida para as pessoas que querem abrir um negócio. Então, fica aí a minha dica, tá? Grátis. E eu não vendo nada nos podcasts, tá, galera? Porque tem muita gente hoje que fala, vou te entregar o ouro de graça aqui, e depois enfia um produto no meio. Então, não é isso. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é me tornar cada vez mais relevante para o ecossistema de empreendedor, para que o próprio ecossistema empreendedor me recomende para outros empreendedores e outros investidores, e assim eu consiga investir nas empresas. Esse é o meu modelo de negócio. Eu sou muito claro com isso, porque eu acho que assim eu consigo ser muito mais transparente e atingir meus resultados. Claro como água. Inclusive, você é uma pessoa extremamente fácil de ler. Quem não te entende é porque realmente não tem capacidade intelectual mediana, que seja. E aí eu vou aproveitar esse teu gancho quando você brinca e fala assim, não empreender, vou tocar um assunto que eu sei que você gosta de falar. Fala para esse povo, pelo amor de Deus, que o intraempreendedorismo também é uma opção. Nossa, é o que você sabe que eu tô com um livro no forno falando desse tema, né? Não lancei por conta da pandemia, tô esperando as coisas passarem para ver como é, porque o próprio ecossistema mudou, mas é um sonho grande que eu tenho para falar sobre isso. E é altamente real, que ser empreendedor não significa ter o nome no CNPJ. E tem muita gente que tem nome no CNPJ que não é empreendedor. Tem que ter muito claro isso. Então, o empreendedorismo é uma grande necessidade que a gente precisa ter, pessoas cada vez mais com capacidade de ownership para conhecer, para se conhecer, para que possam construir grandes negócios. Porque não dá porque se você tem uma empresa só, se todo mundo quer ser dono, quem é que vai trabalhar para alguém? Então você precisa ter aquela pessoa que tem cabeça de dono. Eu sou um intraempreendedor hoje dentro da Venture City. Eu defendo a Venture City como se fosse minha. Né? Então não é, mas eu quero que dê certo. Porque eu acredito que um player a mais funcionando, investindo no Brasil, vai trazer boas oportunidades para todo mundo. Então, e eu sou esse cara hoje de referência que está à frente disso. Então, eu sou um intraempreendedor. E acredito que quanto mais, inclusive quem é empreendedor, quem está numa posição de liderança, desenvolver intraempreendedores dentro das suas operações, vai atingir muito mais resultado. Sim, inclusive quem fala muito disso, que o melhor lugar para empreender é no CNPJ alheio, é o Geraldo Rufino, que também deu entrevista Grande aqui no Geraldo canal. Rufino. Grande Geraldo grande Rufino. Arthur Rufino, grande família Rufino, Sou grande fã. Diogo Garcia, Confraria do Empreendedor, também um querido, que foi quem aglutinou todo mundo aí nessa brincadeira, também tem entrevista dele no canal. Agora, explica para o pessoal mais leigo o que é o conceito de intraempreendedor. O intraempreendedor é aquele funcionário que age dentro da empresa com a cabeça de dono, que nos Estados Unidos chamam de ownership. Então, quantas vezes a gente não vê aqueles funcionários, vou imprimir no trabalho porque lá a impressora é grátis. Não, vou tomar café no trabalho porque o café lá é grátis. Ou então, muitas pessoas, muitas vezes, usam a estrutura da empresa para benefício próprio. Não está errado, né? Errado não está. Errado não está. Mas a questão é, se você faz isso, tira benefício próprio, por que não às vezes você se dedicar um pouco a mais, fazer algo a mais, tentar fazer com que a empresa, fazer um pouco a mais, não só o que te mandam. Porque o que a gente percebe hoje, as pessoas mais medíocres no ecossistema é que entregam só o básico, entregam só o que só que é mandado. E como é que você consegue fazer a mais? Como é que você consegue estar olhando para o todo e se antecipar com o que está acontecendo lá na frente e entregar mais resultado? Então esse é um pouco do que a gente fala sobre ser um bom intraempreendedor. É principalmente aquela pessoa, ser aquele funcionário que se você fosse dono, você gostaria de ter.
Então, se você fosse dono, que tipo de funcionário você gostaria de ter? Então, esse é o tipo intraempreendedor que a gente tem que ser. Maravilha, excelente conselho. E, galera, dá para crescer nessa função, dá para ser super bem-sucedido, feliz, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer um monte de coisa. Tá? Agora, queria que você me despedir aqui, agradecer da tua presença, de você ter topado da entrevista para o canal e te deixar livre para você dar a mensagem que você quiser. Quem chegou até aqui, curte, mas clica naquele sininho de todas as notificações, senão o YouTube não entrega, hein? Mas, enfim, queria que você ficasse à vontade para dar o teu recado para quem acompanhou a gente até aqui. Agradecer, Mel, você queridíssima, um prazer. Estava brincando com a Mel que eu sou um ilustre desconhecido, né? E eu adoro encontrar pessoas que são muito conectadas e que a gente tem muitos amigos em comum e que a gente acaba não se conhecendo. Isso prova o quanto o mercado está grande, está forte, tá fortalecido e que a gente tem espaço. Então, espero que a gente está gravando durante a pandemia, então espero que essas coisas passem logo, que a gente possa se conectar. E estou 100% à disposição de todo mundo que quiser conversar. Quem quiser acessar meu site, que é o mac.com.br, eu sempre estou produzindo conteúdo, contribuindo com o ecossistema, fazendo o que a gente chama de give back, né? Devolvendo para o ecossistema muito do que eu ganho com ele. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando contigo e agradecer muito, muito mesmo essa oportunidade. Foi um grande prazer conversar hoje. Prazer foi todo meu, queria agradecer você, queria agradecer o Davi Ribeiro, que fez com que eu entrevistasse você, foi uma sugestão dele, é um carinho de pessoa, um querido, e é isso, gente, obrigada, até mais. Tchau, tchau, gente.